Graça e paz, que bom que você está aí nos acompanhando e a nossa recomendação hoje é a respeito de livros, a respeito de casamento. Certamente você será edificado e será despertado a buscar alguns materiais para o seu casamento. Certa ocasião chegaram para Jesus e disseram: Jesus, podemos repudiar a nossa esposa por qualquer motivo e por qualquer motivo fútil a gente pode pedir carta de divórcio e repudiar a nossa esposa? Ao passo que Jesus saiu em defesa do casamento, falando: não tendes lido que o Criador desde o princípio fez homem e mulher, e por essa razão deixará o pai e a mãe, e será uma só família, uma só carne, quando o homem e a mulher se unir ao seu esposo e à sua mulher, e está falando a respeito do homem, quando o homem deixar o seu pai e se unir à sua mulher, deixando assim a sua família original e se tornando os dois uma só carne. Então a partir dessa leitura que nós vamos recomendar alguns livros que fizeram parte da nossa caminhada. Natália e eu reconhecemos a instrumentalidade de Deus através desse autor, do Gary Chapman. Esse foi o primeiro texto que nós lemos e é muito conhecido, os irmãos já devem ter ouvido, as 5 linguagens do amor, e esse texto é a base de todos os outros do Gary Chapman. Então, você é indicado a ler ou recomendado a ler esse livro, e aqui ele vai falar das linguagens, eu vou citar apenas 2, né? Toque físico, por exemplo, é uma das linguagens de amor, elogio é uma das linguagens de amor, e se você quiser conhecer as outras 3, você precisará comprar o livro, tá bom? Então esse livro foi marcante e muito importante na nossa caminhada, que também serve para outras relações humanas, não somente para o casamento. E aqui nós temos essa boa literatura para os casais. E agora nós temos agora sim você está falando a linguagem do amor, quando a pessoa já compreendeu a linguagem do amor do cônjuge e assim passa a exercer essa linguagem e a demonstrar amor através da forma como a outra pessoa reconhece que está sendo amada e respeitada. E esse texto faz uma grande diferença na nossa caminhada. E esse texto, na minha recomendação, deve ser lido após os 5 linguagens do amor. Agora você está falando a minha linguagem. O que não me contaram a respeito do casamento, do mesmo autor, do Gary Chapman, quando ele vai falar de algumas realidades que nós enfrentamos no casamento que ninguém nunca nos falou a respeito do casamento, e nós, sem um aviso prévio, precisamos lidar, tratar. E é muito interessante esse texto e eu recomendo que você leia. Foi muito engraçado ler esse texto depois de casado. De fato, eu precisava ter lido antes de me casar, mas como não aconteceu, eu recomendo a você que já é casado, ou se você vai casar, que você leia esse texto. O que mais me irrita no meu casamento, e as pessoas pensam que no casamento tudo é tranquilo, não há irritação, não há briga, não há discussão. Então o autor vai trabalhando com essa ideia de algumas coisas que ele, na sua vasta experiência, já detectou que irrita as mulheres ou irrita os maridos na dinâmica do casamento. Certamente algumas coisas irritam muito profundamente e acabam se tornando o estopim para brigas, discussões. Então esse texto nos ajudou bastante a eliminar algumas coisas que nos irritam dentro da nossa convivência familiar e dentro da nossa relação conjugal, para a gente poder aliviar, eliminar e expulsar a irritação dentro da nossa casa. Tem sido interessante a leitura e, vez por outra, eu retomo a leitura. As 4 estações do casamento, nós até fizemos um encontro de casais em nossa igreja a respeito desse texto. Vai falar a respeito do inverno, do outono, verão, primavera, e vai falar como em cada estação a gente pode ver a mão de Deus, em cada estação a gente vê o cuidado de Deus, e ele vai dar dicas preciosas para a gente superar e passar todas as estações do casamento, e certamente as estações, esse ciclo vai acontecer na nossa vida. A hora do nosso casamento estará na primavera, florescendo, a hora estará no verão, no intenso calor, mas chegará o outono, a meia estação, o inverno, com algum problema de saúde, alguma situação complicada na área do desemprego, por exemplo, falta de recurso, alguma crise familiar que nos envolve, e certamente esse texto te ajudará a superar as 4 estações do casamento. E por último, 2 textos que vai falar da sexualidade. Esse aqui, fazer amor como fazer sexo,
fazer do sexo um ato de amor, como não banalizar o sexo e como não usar o sexo simplesmente para uma necessidade física. O autor vai trabalhar com a ideia de que o sexo é muito mais do que uma necessidade biológica, ele é um ato de amor, e vai dar algumas dicas especiais. Se eu falar aqui algumas das dicas, você não vai procurar o texto, tá bom? Então estou aqui recomendando o texto, foi importante para nós e recomendo esse texto, muito, muito válido. Depois que o Timóteo nasceu, nós compramos esse texto, Como Reinventar o Casamento Após a Chegada dos Filhos. Infelizmente, a gente sabe, reconhece e vê as estatísticas que dizem que muitos casais se divorciam a partir da chegada dos filhos ou têm grandes dificuldades para manter o casamento e a vida conjugal e também a vida sexual. E esse texto é um guia, uma recomendação, tem várias orientações e maneiras de a gente superar as dificuldades, porque de uma hora para outra chega uma criança e nós precisamos então dividir o cônjuge, dividir o espaço da casa, dividir a atenção, e aqui está esse texto para suprir essa necessidade. São essas as recomendações do Gary Chapman, eu espero que tenha abençoado a sua vida. Deus abençoe.